gente já ouviu que a internet não é apenas um instrumento, mas na verdade ela é um grande espaço de evangelização. Por isso a gente precisa saber como se comporta nesse espaço. O jeito que a gente coloca as coisas, os posts, ele vai dizer na verdade aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita, ou pior, como a gente de fato vive. E é nessa questão que é importante a gente ter essa consciência de não ficar colocando qualquer coisa dentro das nossas redes sociais, por exemplo. Tem gente que fica entupindo a caixa de mensagem das outras pessoas com corrente, aquelas coisas malucas. E, na verdade, como que a igreja tem que se portar diante desse contexto da cyberteologia? O irmão Paulino, que ele se chama Darley Zanon, ele vai nos ajudar nessa reflexão. Já no Café Teológico, realizado na Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, o palestrante foi o irmão Darley Zanon, que é religioso paulino e, portanto, tem como carisma a evangelização através dos meios de comunicação. Em sua palestra, ele falou sobre o impacto da sociedade em rede sobre a Igreja Católica, tema esse que também se tornou o título de seu livro. Durante a conversa que tive com ele, o irmão falou principalmente sobre como a Igreja, instituição e pessoas deve se portar nessa sociedade em rede. E mais uma vez, então, falando sobre cyberteologia ou cybereclesiologia, nós estamos hoje com o irmão Darley Zanon, que é consagrado dos paulinos, e hoje trouxe para nós aqui o livro O Impacto da Sociedade em Rede sobre a Igreja Católica. Primeira pergunta que eu tenho que fazer então é o que é cybereclesiologia, esse palavrão? Muito bem, de fato é um palavrão e as pessoas ficam um bocado assustadas quando leem, não é? Mas a ideia era fazer a junção das palavras. Então, eclesiologia, que é uma disciplina da teologia, não é? Que é pensar a igreja, pensar a estrutura da igreja, pensar os conceitos de igreja, o que é a igreja, como ela está organizada, qual a sua função, etc. Então, trazer isso para o virtual, para o cyber. Então, nesse sentido, nasceu o cybereclesiologia. Pensar a igreja em tempos de internet, tempo de sociedade em rede, tempo desse ambiente digital. Como a igreja, então, como essa estrutura da igreja deve ser dentro do virtual, qual a sua função, se é preciso mudar conceitos, etc. Então, a ideia era exatamente essa, fazer esse diálogo da teologia com a tecnologia, podemos dizer, que é o ambiente virtual. Como a igreja, então a igreja é instituição, deve se portar neste novo tempo das redes? Isso são hipóteses, não é? Porque, obviamente, a igreja é uma instituição muito maior do que aquilo. Então, como reflexão, penso que a igreja deveria fazer um caminho de aproximação da forma como é a sociedade em rede, que é, na verdade, aquilo que propôs o Vaticano II, não é? Então, uma estrutura colegial, uma estrutura horizontal, o conceito de povo de Deus, onde todos estão no mesmo ambiente, todos desenvolvem funções não iguais, mas as funções entendidas no sentido de serviço só e não de hierarquia, né? Onde todos vivem no mesmo ambiente. Então, esse conceito de uma igreja que deveria mudar a sua estrutura, para também responder melhor a esse ser humano que cresceu e se desenvolveu dentro da sociedade, e tem também esses conceitos, né? Tem essa mentalidade, tem essa visão. Penso que se a igreja não fizer esse processo de aproximação, certamente vai perder muitos fiéis, vai diminuir, não é? Por quê? Porque as pessoas também cresceram nesse ambiente, quer dizer, estão configuradas dessa forma. Então, precisa aqui ter certas cedências de uma parte da igreja e outras cedências da parte da sociedade de rede para haver um diálogo e um futuro também promissor para a igreja. Antigamente, a igreja se preocupava em evangelizar os pagãos, aqueles que não conheciam. A internet é um ambiente propício para hoje evangelizar os batizados? Também, com certeza. Principalmente se pensaram, quer dizer, batizado só de nome, não é? Porque, não sei, 70% provavelmente da população, ou dos cristãos, 70% dos batizados, nunca mais voltaram à igreja, ou não tem uma prática frequente. Então, sim, a internet pode ser uma forma de reeducar os batizados
acho que foi uma das perguntas que falaram nesse sentido. A internet é um ambiente muito propício para a evangelização, por isso não é um ambiente para batizar ninguém. Não é um ambiente onde você vai sacramentalizar ou fazer um curso para depois fazer a crisma no final do ano, etc. É um ambiente para evangelização e, nesse sentido, pode ser tanto para aqueles batizados que depois não têm uma prática, quanto para todos os pagãos que também estão presentes nesse ambiente. No livro e também aqui na sua colocação, você falou sobre como se portar, né, no ambiente da internet. Hoje em dia são tantos os assuntos, em especial aqui no Brasil tratando do assunto do aborto, da ideologia de gênero. Como o católico, então, se porta em assuntos polêmicos como esses, sem deixar de ser católico? Exatamente. Pois, esses são exatamente os 2 pontos mais fortes onde a igreja pode ajudar a construir essa sociedade em rede. A questão da família e a questão da ética, ou nesse caso a bioética, que entra todo o aborto, mas não só, a eutanásia, por exemplo, todas essas experiências genéticas, toda essa questão de manipulação genética, não é? Então, todos esses ambientes da bioética. Por quê? Primeiro porque a igreja tem uma experiência enorme nesse campo e tem as bases muito sólidas nesse sentido. Então, a igreja pode ajudar muito nesse sentido. E no outro aspecto, da questão de gênero ou da nova configuração da família, penso que aqui também a igreja tem uma experiência enorme nesse campo e é preciso diferenciar a forma do conteúdo nesse sentido. E chegamos ao final de mais um programa Arte da Vida. Uma grande alegria estar com você aqui conectado. Esse foi o grande tema do programa de hoje. E por falar em estar conectado, quero reforçar o nosso convite aqui a que você esteja conectado com a Aliança de Misericórdia. Como? Através das nossas redes sociais, do e-mail e também, sabe como? Das nossas casas de missão. A gente vai ficar muito feliz de encontrar você por lá. E eu fico muito feliz de ter passado esse tempo com você. E eu quero desejar a você uma semana excelente, cheia de alegria, que o seu coração vibre cada vez mais quando você estiver conectado, não somente com as questões tecnológicas, mas quando você estiver conectado com a vontade de Deus. Um grande abraço, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!